chegou a hora de a gente atualizar o computador de testes do Adrenaline. E para garantir que as nossas análises não tenham aí nenhuma limitação por conta dos outros componentes, nós usamos sempre o que há de melhor em termos de hardware, para evitar que qualquer outro componente resulte um gargalo no que nós estivermos testando. Como a gente tem tanta coisa de alta performance por aqui, também vamos aproveitar então para fazer a atualização do nosso artigo do PC dos sonhos. Vamos montar o que há de melhor, de mais eficiente em termos de computação e vamos mostrar para vocês a performance desse supercomputador. Então, para compor ele, nós começamos pelo processador, que é um Core i7 5960X. Ele é miudinho aqui, chega a ser pequeno do lado de todos os outros componentes que estão aqui na mesa, mas não se engane não. Esse cara aqui é a coisa mais cara que está aparecendo nesse vídeo nesse momento. Esse processador custa em torno aí de R$ 4.200. É um processador com 8 núcleos, com um total de 16 threads e opera aí em 3 GHz. É da linha Intel Extreme, então nós estamos com o que é de melhor aí de desempenho da Intel em termos de processador. Partindo de uma plataforma x99, nós precisamos combinar com uma placa-mãe x99. Então, a nossa escolhida é uma Asus Rampage 5 Extreme, que é uma placa aí do formato Extend ATX, é uma placa grande, vocês podem ver, ela é completa em recursos de dissipação de calor da linha DirectCU. E uma coisa que vai ser importantíssima para nós, ela tem suporte até 4 placas de vídeo. Nós vamos usar todos esses slots, fica tranquilo. É uma placa, nós estamos estimando aí em R$ 2.500, mas é uma estimativa otimista da nossa parte. Com certeza dá para encontrar valores, ela pode aparecer por valores maiores do que esse. Ainda dentro da plataforma x99, nós também temos que usar as novas tecnologias de memória. Então nós estamos combinando com uma memória DDR4 HyperX Predator. Nós temos aqui um total de 8 módulos de 4 GB cada um. Então nós temos 32 GB de DDR4, que pode chegar até 3.000 MHz. Com certeza, RAM sobrando e performance sobrando por aqui. O custo total dessa galera aqui é em torno de R$ 3.400 para você montar toda essa memória RAM que temos aqui. Vamos continuar com as memórias. Nós temos aí o nosso armazenamento, vai receber um upgrade. A gente publicou uma foto no Facebook, o pessoal pegou no nosso pack, a gente estava trabalhando só com SSD. Tudo bem, vamos fazer um upgrade. Agora nós vamos trabalhar com 2 SSDs HyperX com 240 GB, é um SSD, é um 3K SSD, o nome do modelo. Vamos trabalhar com 2 deles operando em RAID 0, vai ter mais performance ainda, e eles custam em torno de R$ 600 cada um. Então vai nos custar R$ 1.200 fazer esse RAID 0 de SSDs. Se não é performance bastante para vocês, aí vocês já estão ficando muito exigentes. Isso aqui já seria excelente somente um, imagina 2. Também no armazenamento, se não for bastante nosso SSD, nós vamos testar muitos games, jogos e tudo mais, e ferramentas de benchmark. Então nós estamos combinando também um HD tradicional para sobrar espaço. Vamos usar um SSHD da Seagate com 4 TB. Aquela tecnologia SSHD que combina aí, nós temos os 4 TB do HD e mais um cachezinho em SSD para acelerar mais alguma coisa. Ele custa em torno aí de R$ 1.070, porque é um HD aí de grande capacidade. Para a gente combinar, vamos usar todos esses espaços que nós temos na placa-mãe. Nós temos 4 GPUs GTX 980 combinadas, que é esse sanduíche aqui no meio. Nós temos de vários fabricantes, são todos aí modelos com projetos próprios, né? Nós temos uma EVGA Classified, nós temos uma MSI Gaming, e nós temos 2 modelos da Asus, uma Strix e uma Poseidon. Então nós temos aí projetos diferenciados de cada uma delas, mais avançados que o modelo referência. E os preços variam bastante, mas novamente nós vamos ser aí bem gente boa, vamos pegar leve com a carteira, vamos considerar que cada uma delas aí custa R$ 2.500, com certeza tem modelos aqui que custam bem mais que isso. Mas R$ 2.500, 4 delas, nós temos R$ 10.000 no nosso sanduíche de placas de vídeo aqui. Para alimentar essa galera toda, nós vamos usar esta fonte aqui da Cooler Master, é V1200 Platinum. Ela vem aí com o selo 80 Plus Platinum, quer dizer, é uma fonte que praticamente não desperdiça energia, é bastante eficiente. Ela tem um formato aí do estilo modular, quer dizer que a gente não vai ficar com aquele mundo de cabos dentro do gabinete, vamos pôr só os que a gente vai precisar, e vão ser precisos vários para alimentar essa galera. E também tem uma tecnologia que quando ela não está operando em alta performance, ela desliga as fãs e aí o ruído cai para 0. Como a gente pretende rodar aplicações pesadíssimas por aqui, a intenção é que essa fã não pare quieta não. O custo dela é um pouco acima aí da casa dos R$ 1.200. Para resfriar o nosso processador, não vamos de ar não, nós vamos de resfriamento líquido para ter margem seguríssima, que não vai rolar aquecimento e até se a gente quiser fazer overclock, vai ter uma margem maior. Vamos usar aí o resfriamento líquido da Cooler Master, o Neptune 280L. É aí um sistema com radiador de 280 mm, tem 2 fãs para resfriá-lo.
e vai custar aí na casa dos R$400. A gente precisa pôr essa galera toda dentro de alguma coisa. E o nosso gabinete escolhido é da Cooler Master, que é o REF-XB Evo Lambox. Ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aí com outros gabinetes, normalmente no formato torre, ou quem sabe até aqueles deitados. Ele tem um formato meio quadrado. Como é que ele funciona? Ele tem a tampa na parte de cima e o acesso aos componentes é bem fácil. Então ele é uma escolha aí por nossa parte, por justamente facilitar, ser bastante modular e ajudar bastante no que nós vamos fazer, que é ficar desencaixando e encaixando coisas dentro dele. Tem até algumas curiosidades, porque nas especificações dele, ele diz ser capaz de segurar até 3 placas de vídeo. A gente testou e conseguiu por 4. E outra diferença também é que, em tese, nas especificações, ele não suporta o formato Extended ATX, que é o formato da nossa Asus Rampage 5. A gente encaixou e coube, está funcionando, vamos com ele assim. Então nós demos um jeitinho, coube tudo aqui dentro, ele é o nosso gabinete da vez. Ele custa aí em torno de R$600. Todos os gráficos e imagens que nós vamos gerar tem que ir para algum lugar. E aí, isso é responsabilidade desse cara aqui no meio, que é o PB28TQ da Asus. Vocês podem pensar, bom, a versão 2014 desse computador tinha 3 monitores, né? Então a gente está fazendo downgrade. Não. Esse monitor tem resolução 4K. Isso quer dizer que os 3 monitores Full HD que usamos no ano passado têm menos resolução que esse cara aqui sozinho. Esse modelo específico a gente ainda não encontra no Brasil, mas se você procurar por um monitor 4K, umas características mais ou menos parecidas, com esse cara aqui você vai gastar em torno de R$2.500. Fechando aí o nosso supercomputador, a gente tem que pilotar isso aqui de algum jeito. E isso fica por conta dos nossos periféricos lá no canto da mesa. Nós vamos usar como teclado o Black Widow Ultimate Stealth da Razer, que custa em torno de R$600, R$700. E por fim, o nosso mouse é um Roccat Kone XTD. E esse custa em torno de R$300, R$400. O mercado brasileiro oscila bastante os preços e tudo mais. Mas esses são os nossos dois mouse, são o mouse e o teclado, os periféricos do nosso supercomputador. Bom, com as nossas peças escolhidas, chegou a hora de montar esse monstrinho e ver qual é. Estamos aqui já com o sistema montado, mas quando a gente começa a mexer com Crossfire, SLI, muitas vezes as coisas não são tão simples quanto montar um computador comum. Como nós temos 4 placas, encaixar essa galera toda não foi fácil, já vou mostrar para vocês. O que acontece? O ideal quando você vai trabalhar com uma combinação de placas é você trabalhar com placas iguais. Porque o que acontece? Nós estamos aqui trabalhando todos com chips GTX 980, mas nós temos diversos fabricantes e vocês podem perceber que placas com projetos diferentes. Aí o que acontece aqui é que nós temos placas de alturas diferentes também. E como nós estamos fazendo SLI, nós precisamos dos bridges, nós precisamos das conexões entre as placas. E veja como os conectores de cada modelo estão em alturas diferentes. Quando você vai conectar 4 placas, que é o que nós estamos fazendo aqui, normalmente a gente usa um conector desse tipo aqui, o conector rígido, que ele faz todas as ligações. Só que a nossa diferença de altura acontece o seguinte, a gente liga a primeira e a última, que tem uma altura mais ou menos parecida, e veja como as placas do meio não vão nem encostar nos nossos conectores. A nossa solução foi o bom e velho jeitinho brasileiro, foi a gambiarra. Nós cortamos aqui um conector rígido para fazer essa conexão, porque o que nós precisávamos, o que precisa-se para fazer um SLI, é ligar a primeira placa na segunda, a segunda na terceira, vocês nem estão vendo essa conexão porque esse conector rígido está escondendo. Ligar o segundo na terceira e o terceiro na quarta. E a última placa tem que voltar a ligar na primeira. E existem opções, que nem essa aqui, de um conector tipo flexível, mas esse é o maior tamanho que a gente encontra e ele não chega. Ele quase chega para nossa decepção, mas vê que por questão de pouca coisa ele não conectou. Nossa solução foi mesmo adaptar um conector do tipo rígido, que chega lá, cortar essa parte, tirar essas duas conexões, porque quem está fazendo é um conector flexível escondido ali embaixo. Só usamos essas duas das pontas, a gente ligou o sistema, tudo funcionou, pra gente tá ótimo. Tá meio no improviso, mas funcionando
já está perfeito. Bom, agora com o sistema funcionando, vamos dar uma olhada aqui no que temos em mãos. Vou mostrar aqui para vocês como estão operando as peças do nosso computador. Começa aqui pelo CPU-Z, nós temos então o processador, o 5960X, ele tem o clock original de fábrica de 3 GHz, nós demos uma subidinha aqui, um overclock está operando a 4 GHz. Nossa mainboard é a Rampage 5 Extreme e os nossos 32 GB de memória que estão operando aí a 3.000 MHz. Tem que sempre multiplicar esse valor aqui por 2, você tem aí o que nós estamos conseguindo, que é operando em 3.000 MHz. Na parte das placas, você pode ver a nossa gambiarra, os nossos encaixes funcionaram, ela está reconhecendo um 4-way SLI, 4 placas aí da NVIDIA operando em conjunto. E no GPU-Z a gente tem mais informações, ele reconhece aqui as 4 placas, também está aparecendo aqui que está acionado 4 GPUs. Nossa primeira GPU aí da IVGA, nós temos a segunda da MSI, e as duas últimas 2 modelos da ASUS, nós temos aí cada uma com suas especificações e tudo mais. Eu já havia dito que antes que nós íamos trabalhar com 2 SSDs trabalhando em RAID 0. Na verdade, o nosso PC veio mais um SSD e nós montamos um terceiro aqui. Então eu vou dar uma amostra para vocês da performance que esses 3 SSDs trabalhando em conjunto entregam. Para isso eu estou usando aqui o HD Tune. Ele está fazendo testes de transferência, você vê agora ele está trabalhando a 1000 megabytes por segundo, aí é o mínimo que ele fez, ele está mantendo aí, chegou a 1300. E quando a gente fala em HD, SSD, transferência, às vezes o pessoal não tem uma noção muito clara do que isso representa, né? Tipo, 1000 megabytes, para muita gente esse número não diz nada. E como nós temos aqui um HD, eu vou dar uma amostra para vocês, colocando lado a lado a performance do teste do HD, que a gente já rodou e deixou aqui pronto. E vocês têm uma diferença do que significa 3 SSDs trabalhando em conjunto. Você vê, nós tivemos o mínimo aqui do SSD que ele tem feito até agora é 1100 megabytes por segundo, e você vê, na melhor das hipóteses, o HD chegou a 1/10 dessa performance. No melhor momento do HD, normalmente ele fez uma média aí de 140 megabytes por segundo. Então vocês veem que é uma performance 10 vezes superior, mais ou menos 10 vezes superior, então não tem nenhuma dúvida que é o que é mais rápido em termos aí de armazenamento. Sempre é bom ter a dupla, né? Nós temos 720 GB muito rápidos em SSD e temos aqui disponível, se faltar espaço, mais 4 TB para sobrar para games e até para caso a gente faça captura de vídeos e tudo mais, ter isso rodando certinho. Bom, agora nós vamos partir para uma amostra de performance desse computador, porque é o que eu acho que o pessoal está mais ansioso para ver, que é a performance dele em games. E o que acontece? O 4K nos deu uma dor de cabeça, na verdade. Nós temos aqui um monitor, né, com essa resolução 4 vezes superior ao Full HD. Nossas placas de captura e praticamente toda placa de captura externa trabalha na resolução Full HD. E softwares de captura como o Fraps ou mesmo o uso do Shadow Play da NVIDIA impactaram a performance. Então esse é o motivo que nós estamos fazendo do jeito que não é o melhor, mas o nosso jeito de garantir que a gente não vai impactar a performance e capturar o jogo é essa câmera que está literalmente aí filmando a tela. Então vou deixar aqui o Afterburner aberto para nos mostrar as informações à medida que a gente joga, e eu vou começar com Crysis 3. Então aqui nós já estamos exibindo algumas informações no topo esquerdo da tela. O que está à mostra aqui são as 4 GPUs, como elas estão operando. Nós temos a temperatura, a porcentagem da capacidade dela em uso e qual é a frequência que ela está operando. Memórias nós só temos uma, e só da primeira placa, e o motivo é o seguinte: o SLI não soma as memórias, você não está somando os 4 GB dela e fazendo um super sistema aí. Você, na verdade, está operando com apenas 4 GB, apesar de ter 4 placas juntas, elas têm 4 GB no total, porque tudo que está numa placa está na outra, ela espelha as memórias, todas as placas precisam estar vendo a mesma quantidade de dados. E aí o que acontece aqui, o que está aparecendo aqui na memória da primeira placa é o consumo e a performance, tudo como está também nas outras placas. Então, por exemplo, agora estamos consumindo aí 1 GB, está começando a subir o consumo de memória, todas as outras estão consumindo esse mesmo 1 GB, aqui 1,5 já. Outra informação bem importante aqui, nós temos
os quadros por segundo, os bons FPS, os frames, e aqui é o frame time, é o tempo que a placa está levando para gerar cada frame. Porque às vezes o FPS parece bom, mas na verdade o tempo dentro desse segundo está meio instável. Aqui, como você pode ver, está funcionando muito bem. Por fim, a temperatura do nosso processador, que está quase mais gelado que eu por conta aí do water cooling, e o consumo de RAM. Nós temos 32 GB que não estão nem se importando com esses 5 aqui. O que nós temos configurado no game é o seguinte: tudo no Very High. Tudo lá para cima, você vê a configuração 4K. E eu acho essa primeira sala sempre muito escura, eu sempre me perco, mas vamos lá. Você vê, estamos com 70 frames. Deixa eu cair fora aqui. Você vê, segurando aí média de 60, 70 frames. Para quem está se perguntando o que você precisa para conseguir rodar 4K, 60 frames, isso já é possível, você só precisa de 30 mil reais. Uf, fui pro saco. Então, você vê, o tempo todo ele está segurando aí na casa, às vezes oscila um pouquinho abaixo dos 60 frames, mas em geral a gente tem conseguido segurar muito bem 70 frames. As placas aí já estão chegando na casa dos 90 graus, quase, 87. Isso é comum porque o que acontece? As placas estão encostadas umas nas outras, elas não têm muito espaço para refrigerar e estão trabalhando aí próximo aos 100% da capacidade delas. Então você vê como o sistema está dando uma certa aquecida. Mas o que importa para mim, estou jogando aqui 60 frames, às vezes 50, bem difícil de aparecer um 40, mas dá para jogar 4K, qualidade máxima do Crysis sem problemas. Bom, vamos para o próximo game então. Nosso próximo game da roda vai ser Battlefield 4. Então já vou por carregar aqui. E nessa situação vai ser muito bem-vindo os nossos 3 SSDs em RAID 0, porque a Frostbite, na maior parte dos games que eu tenho experiência, tem um tempo de carregar horrível. Então vai ser muito bem-vindo esses 3 SSDs trabalhando em conjunto para ver se baixa um pouquinho esse tempo, porque normalmente uma fase no Battlefield leva uma vida para carregar. Um detalhe curioso é que nesse teste do Crysis, que a gente rodou aí tudo nas configurações muito altas, a gente cravou perto dos 60 frames e não foi essa experiência que eu tive a primeira vez que eu rodei o game antes da gente começar a gravar. Ele oscilava muito, ficava 30 frames, voltava para 60, 30, 60, num nível que ficava ruim de jogar. E agora, quando a gente ligou as câmeras, ele decidiu funcionar, o que normalmente acontece ao contrário. Normalmente, quando liga a câmera não funciona, mas com a gente ligou a câmera, o SLI funcionou. E isso é uma constante quando a gente trabalha com esse tipo de combinação de placas. Essa oscilação de performance não é uma coisa incomum. Se você está pensando em combinar muitas placas e o desempenho é diferente cada vez que você roda, não fique tão surpreso. Diferente aí de uma placa operando sozinha, que nós temos perfis de drive melhor fechados, muitas vezes quando a gente começa a trabalhar com combinações, você começa a ter uma estabilidade maior. E nós estamos na situação mais extrema possível, nós estamos combinando 4 placas. Então você vê, o mesmo jogo na mesma configuração rodou de forma diferente em 2 momentos. Hora de tentar sobreviver ao carregando e com certeza foi muito mais suave do que costuma ser. Eu normalmente tenho que pensar muita coisa para falar e para cobrir o tempo do carregando da fase. Antes de eu partir lá com a galera, vamos mostrar para vocês o que temos aqui. Temos um jogo todo no Ultra, né, perfil todo Ultra e novamente rodando em 4K, porque a gente não quer desperdiçar nem o hardware, nem essa bela tela na nossa frente. Vai ter um tearing, mas é que a gente não quer atrapalhar os frames. Rodando novamente. Melhor até que Crysis, porque nunca está caindo dos 60, está sempre mantendo 80. Para Battlefield está sobrando muito. Rodar 4K, 60 frames está sendo piada, ele está fazendo muito mais que isso.
Aqui tem vários momentos que ele está passando dos 100 frames, está até desperdiçando performance porque... Não, no nosso caso não, né? Nosso monitor tem aí uma frequência alta, até não está jogando fora, mas se fosse um monitor com 60 Hz eu estaria até jogando desempenho fora. Vamos ver se no tiroteio ele segura a onda tão bem quanto. Comigo se movimentando, aí um pouco mais de efeitos na tela, e ele cai para meros 60 frames. Então você vê, primeiro, que está segurando 120 frames, segundo, os 4 GB estão muito próximos de ser totalmente utilizados. Então a gente não dá para ter certeza que não chegou a ocupar todos, apesar de estar passando perto, mas você vê que 4 GB, quando a gente está trabalhando em 4K, resolução muito alta, a gente pode estar se aproximando do limite dessa memória. Ela pode começar a se tornar um gargalo. Então, por enquanto, 4 GB é meio que o que a gente encontra em placas de vídeo de alto desempenho, mesmo no caso aqui da GTX 980. Mas com essas resoluções mais altas, texturas em alta qualidade, você vê que a gente está próximo de ocupar todos esses 4 GB. Esse tipo de coisa faz que uma 960 nunca sonhe em rodar 4K, né? Porque ela está limitada a 2 GB e é melhor nem pensar em querer subir muito acima do Full HD com ela. Agora ela cometeu a heresia de descer dos 60 frames, segurou ali um tempo 58 frames. Não vou mais montar um PC assim para mim. Bom, fechou aqui, Battlefield foi muito bem, em alguns momentos tem umas placas aqui usando 50% da performance, você vê, o sistema não está passando trabalho nenhum. Se você conseguir desembolsar 30 mil reais, você tem Battlefield em 4K 60 frames sem trabalho nenhum, exceto de pagar. Vamos para o próximo game. Nosso próximo jogo é um game mais recente, eu vou dar uma trapaceada aqui, vamos no Alt F4, ver se eu saio direto. Vamos pegar aqui, Battlefield 4 e Crysis são referências de games de ótimos gráficos e normalmente, né, pesados de rodar. Agora eu vou pegar um game mais recente para a gente trabalhar com outra coisa que é importante, que são as texturas de alta definição, principalmente como a gente está trabalhando com a configuração 4K, isso é importante. Vou abrir aqui Shadow of Mordor, ou Middle-earth, que é um game aí lançado no final do ano passado, não, começo desse ano, agora esqueci. Mas que tem como a principal característica que é bacana para a gente usar aqui, que é as texturas em alta qualidade. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Nós estamos com tudo no Ultra, e aqui nós temos um ponto importante, a textura no Ultra. O próprio jogo avisa para a gente aqui que o Ultra você tem que trabalhar com 4 GB de memória, ele indica isso. A gente sabe que ele indica 6 GB de memória, então isso aí já não está nem mais em placas gamer, já estamos caminhando para placas com outro perfil já, placas profissionais. Mas a gente com um sistema com 4 GB dá para rodar, a gente já consegue se virar, né? No nosso caso aqui, você vê, a gente tem 4 placas combinadas, mas o sistema só tem 4 GB de memória dedicada para trabalhar. O que eu vou fazer aqui, eu vou rodar o benchmark para vocês conseguirem acompanhar como vai trabalhar frames máximos, frames mínimos. E vamos ver se o nosso fato de não termos 6 GB, somente 4, vai ser um problema. Então você vê, as placas estão operando com 60%, 70% da capacidade delas, não estão aí no limite, mas a nossa memória não tem mais para onde ir. Veja só que os 4 GB, eles já estão, a placa já está espremendo os kbytes para caber, já deve estar trabalhando aí com uma memória de swap do computador de outras áreas, mas sabe como é que é, né? A performance não se compara com a performance de ter disponível dedicado aqui. Não, em termos de gameplay, a gente vê que, dificilmente caiu de 60, ficou 50, 60, 50, 60, alguns momentos até mais. Então, pensando da ótica de quem vai jogar, a média de 67 frames está excelente, você vai jogar isso aqui de forma lisa. Mas nós temos aquela suspeita de que, como aqui as placas, uma ou outra chegou a chegar a 80, 90, mas você vê que em muitos momentos elas ficaram em 50, 60%. Então é de se cogitar se nós tivéssemos mais memória disponível, se as placas não entregar muito mais performance. Essa é uma questão importante aí dos games de nova geração, a memória está virando um gargalo, especialmente na nossa situação atual. Texturas em alta resolução,
e um monitor, texturas de alta qualidade, alta resolução e um monitor acima do Full HD, Quad HD e, no nosso caso aqui, o 4K. Bom, como vocês puderam conferir, o nosso computador dos sonhos é capaz de encarar os games na resolução 4K e segurar acima dos 60 frames, então é aquele gameplay fluido. E então, o pessoal pensando em jogar em 4K, você vê, com 30 mil reais você já consegue esse grau de qualidade e sem perdas aí na fluência do jogo. Apesar de ser um computador de altíssima performance, não necessariamente algumas coisas aqui valem um investimento. A gente percebe principalmente em relação à combinação de placas. O que acontece? A partir do momento que você combina duas placas, você tem um ganho aí bom. A partir da terceira e a quarta placa, tem jogos que conseguem aproveitar essa adição da placa. Aconteceu com Battlefield 4, aconteceu com Crysis 3. Em compensação, tem games que mal conseguem tirar desempenho dessa adição da terceira e da quarta placa. Middle-earth não aumentou praticamente nada de desempenho. E tem casos como o Metro, em que inclusive a terceira e a quarta placa às vezes representam menos performance do que nós tínhamos quando tínhamos duas placas combinadas. Então, pessoal, pensando em PC de altíssima performance, o ideal é primeiro focar em uma placa com chip de alto desempenho, depois, quem sabe, então, pensar em combinar duas placas, mas a partir da terceira e da quarta placa, o investimento muitas vezes não se justifica. Então, fica de olho nisso aí quando for pensar em fazer seu Crossfire, seu SLI. Este aqui é o computador com mais alta performance em hardware para games disponível hoje, porém ele não se segura talvez até o final desse ano. Ele é um altíssimo performance do começo de 2015. É muito possível que nós vamos ver novidades. A AMD está prestes a lançar novas placas de vídeo, então nós ainda estamos na expectativa para ver qual performance elas vão integrar. A própria NVIDIA deve lançar novas placas, novos modelos ainda esse ano. Então, por hora, esse cara aqui é o que tem de mais alto desempenho. Mas a gente vai ficar de olho e quando vier novas peças e novos componentes, vamos atualizar e montar um PC com mais performance com esse cara aqui. E a gente se vê lá. Um abraço! Uma boa notícia para os gamers brasileiros. A Gigabyte, que já fabricava placas de entrada e modelos mais simples, vai começar a fabricar no Brasil a sua linha gamer. Então eles estão apostando no nosso mercado para esses produtos de mais alta performance. A empresa nos convidou e a gente veio aqui para a fábrica deles em Manaus ver como vão ser feitas as placas Gigabyte Gamers Made in Brasil. Vem com a gente para dar uma olhada. A fabricação das placas ficará por conta da Qualcomm, que emprega 2.500 pessoas em seus centros de produção no Brasil. Além das placas-mãe, a fabricante trabalha através de contrato com outras empresas, produzindo componentes como set-top boxes e tablets.